Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais. Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no Repórter MT. Hoje, nos nossos estúdios, nós temos a alegria de receber a desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho aqui de Mato Grosso, Eleonora Lacerda. Seja muito bem-vinda, doutora Eleonora. Obrigada, eu que agradeço demais o convite. A gente está muito contente com a sua presença por várias situações. Primeiro que a senhora foi recém-possada aí numa função que a senhora já conhece muito bem e que a exerce muito bem, e que tem surpreendido a todos por ser tão jovem e já está completando aí já 30 anos de carreira junto ao Tribunal Regional, nasceu praticamente junto com ele, que também completa 30 anos. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente acerca desse momento, como está sendo para a senhora. Para mim é uma alegria enorme, né? Como você falou, eu cresci junto com o tribunal, foi meu primeiro trabalho formal, eu brinco dizendo que foi meu primeiro emprego, foi ali, eu entrei como servidora do tribunal em 1993 e aprendi ali dentro, cresci junto com o crescimento do tribunal. Então agora completo uns 30 anos da minha nomeação como servidora do tribunal, exatamente 30 anos amanhã. Na visão da senhora, quais foram os principais avanços ali do tribunal ao longo desses 30 anos? Nossa, é tanta coisa, mas assim, a interiorização do tribunal é algo que surpreende muito, de levar a justiça do trabalho a locais inóspitos, de difícil acesso, onde praticamente não existia justiça do trabalho. No estado tão grande, né? Num estado como o nosso estado tem dimensão muito maior do que muitos países, né? Então, isso daí foi algo realmente marcante no tribunal. Dentro da história do tribunal. Uma situação para a gente deixar claro para as pessoas que acompanham a nossa entrevista, e aí eu gostaria que a senhora fizesse essa diferenciação, que é as atuações do Ministério do Trabalho e do Tribunal do Trabalho. Qual que é a diferença entre eles? Fala para a gente um pouquinho disso. Falo, isso é muito comum isso, né? É muito normal as pessoas confundirem, falar, vou levar meu patrão no ministério, ou me colocou no ministério, e a gente sabe que são coisas diferentes. O Ministério do Trabalho, na verdade, é como se fosse uma delegacia do trabalho. Então, ali tem os fiscais do trabalho, eles atuam nessa fiscalização mesmo, para ver se a legislação está sendo cumprida, tudo certinho. Eles podem autuar a empresa que está descumprindo a legislação, mas quando o empregado realmente quer processar o empregador, porque ele já constatou que ele está com um direito seu individual que foi lesado, aí ele entra na Justiça do Trabalho, e aí entra em ação o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho. Ele vai propor ação numa vara do trabalho, e se ou ele ou o empregador não ficarem satisfeitos com a decisão que foi dada pelo juiz do trabalho, aí eles vão recorrer, vão interpor um recurso para o tribunal, e no tribunal quem vai decidir esse recurso são os desembargadores, que é onde eu estou entrando agora lá devagarzinho para poder fazer essa revisão de uma decisão de um juiz. E me diga uma coisa, quais são os caminhos para que a pessoa, o cidadão comum que está nos vendo, que de repente se encontra aí nessa situação, quais são os caminhos para chegar até o Tribunal do Trabalho, a Justiça do Trabalho? O que ele precisa fazer? A rigor, ele não depende de um advogado. Então, ele pode, sozinho, ir na Justiça do Trabalho e fazer a sua reclamação numa vara do trabalho, que o servidor da vara vai anotar a reclamação dele e iniciar o processo trabalhista mesmo sem advogado. Eu aconselho a sempre ter a ajuda de um profissional. Ele vai estar melhor assessorado, e a gente sabe que do outro lado geralmente vai vir com alguém, com um assessor, né, com um advogado. Então a minha sugestão é, se não tiver condição de contratar um advogado, procure os núcleos das universidades de direito, porque vai encontrar ali os estagiários de direito que auxiliam sempre com a supervisão de um professor de direito, e aí o atendimento é gratuito. Então, acho que esse seria o caminho para ele chegar com um processo trabalhista mesmo. Mas nada impede dele ir sozinho também. Se alguém quer melhor já esclarecido,
tem uma boa noção, né, dos seus direitos, do que ele pretende, ele pode perfeitamente interpor uma ação sozinho lá na Justiça do Trabalho. A Justiça do Trabalho, ela alcança todos os municípios, todas as regiões aqui de Mato Grosso? Ela alcança todos os municípios, mas não necessariamente vai ter uma vara do trabalho em todos os municípios. Hoje nós temos varas do trabalho em 23 municípios, ao todo são 38 varas, mas Cuiabá, por exemplo, tem 9 varas, Várzea Grande, tem cidades que tem mais de uma, né, vara, mas ao todo são 23 municípios, e esses municípios abrangem os municípios próximos. Eles seriam os polos? Exato, seriam como se fosse um município polo, ali fica a vara do trabalho, e ela atende os municípios vizinhos. Esse número é suficiente? Aí é uma questão de opinião, né, porque... Assim, numericamente, sim, atende suficientemente bem a quantidade de processos que tem ali na região. Mas se você for olhar do ponto de vista de dificuldade de acesso, tem municípios que é tão difícil de se chegar lá que, embora a quantidade de processos naquele município seja pequena, se justifica ter ali uma unidade, porque senão é como se não existisse a Justiça do Trabalho, porque o trabalhador, a empresa, eles não vão conseguir se deslocar para a cidade polo para poder ter a sua questão analisada pela Justiça do Trabalho. Então é muito comum haver varas do trabalho de pouco movimento em cidades que são estatisticamente pensadas mesmo, né, mesmo considerando estatisticamente pequena a quantidade de processos, a logística para chegar lá é difícil. Então, por isso se justifica, sim, a localização de uma vara do trabalho lá. Na visão da senhora, quais são os principais desafios que a senhora vai ter pela frente, assim, que a Justiça do Trabalho, na verdade, a qual a senhora representa, vai ter pela frente? Quais são hoje, assim, os principais gargalos que precisam ser resolvidos no que se refere à Justiça do Trabalho aqui no Estado? Eu diria que hoje a nossa maior dificuldade, é uma dificuldade antiga, mas que permanece, é a execução das decisões. O que é a execução das decisões? É muito comum eu, como juíza no primeiro grau, dar uma sentença condenando o empregador a pagar direitos que foram lesados durante o contrato de trabalho, e depois não encontro, a empresa não paga, se recusa a pagar, e eu não encontro bens dessa empresa. E essa execução dessa sentença é que é o nosso gargalo hoje. E assim, há muitas ferramentas novas que a gente está estudando, o tribunal vive atualizando os magistrados, os servidores do tribunal nessas ferramentas novas, para reduzir esse gargalo, reduzir essa execução, mas ainda é algo que a gente se preocupa muito, e o tribunal tem se preocupado muito, tem feito muitas semanas de conciliação para tentar diminuir essa quantidade grande de processos que estão ali estocados mesmo na fase de execução. Acho que hoje ainda é o nosso pior problema. Sobre as conciliações, a senhora acredita que é uma ferramenta que tem dado resultados? Fala um pouquinho para a gente sobre isso. A conciliação sempre é algo que dá resultado. Por mais que ela não resolva 100% dos processos, ela tem não só o resultado financeiro de resolver o processo, mas muitas das conciliações a gente consegue, de fato, matar o processo. Já resolvi processo por acordo que tramitava mais de 20 anos na vara, consegui fechar um acordo e resolver ali. Mas tem também um efeito psicológico de as partes saírem dali resolvidas. É muito satisfatório, né? Então tem todo esse aspecto também moral de dizer que, psicológico, de beneficiar sempre o caráter de conciliador do magistrado para isso. Fiscalização. Esse também é um papel que a Justiça do Trabalho desenvolve? Não, a fiscalização compete aos auditores fiscais. Porque também tem às vezes tem essa confusão. Vou no Tribunal de Justiça porque isso aqui precisa ser fiscalizado. Não. Acho importante a população saber disso. É importante. Conhecer como funciona a sua justiça. Tem que procurar um auditor fiscal, ou o próprio Ministério Público do Trabalho também recebe denúncias de irregularidades. A denúncia, inclusive, é resguardado o nome de quem estiver fazendo a denúncia, para que ele não seja prejudicado. O Ministério Público, sim, pode fazer essa investigação
E aí, se for algo que envolva toda uma coletividade, o próprio Ministério Público interpõe uma ação coletiva na Justiça do Trabalho para tentar resolver aquele problema que foi denunciado. O que a população aqui de Mato Grosso pode esperar da atuação ali da doutora Leonora, da desembargadora Da Leonora? minha atuação? Ali dentro. Eu não vou mudar o meu jeito de ser. A diferença é que eu deixo de fazer decisões sozinha, né? No primeiro grau, as minhas sentenças eram minhas e era só a minha assinatura, e passo a fazer participar de uma decisão colegiada. A partir de agora, as decisões, os acórdãos, que é como a gente chama a decisão no segundo grau, são decisões coletivas. Eu vou julgar junto com outros 2 ou 3 desembargadores da minha turma, nós vamos discutir cada processo e deliberar sobre aquele processo. Mas a minha forma de atuação vai continuar sendo sempre a mesma, sempre com muita transparência. Vou continuar me esforçando, estudando muito para não estar nunca desatualizada, para conseguir sempre dar o meu melhor. Isso pode ter certeza, só isso que eu posso prometer. E isso eu penso que é o que a população realmente precisa, é o comprometimento realmente com aquilo que já vinha sendo feito e que a trouxe até aqui. Por falar em trazê-la até aqui, enfim, a esse cargo que hoje a senhora ocupa, fala pra gente como que foi feita essa escolha, para que a população também saiba. Foi uma escolha da presidência, conta pra gente isso, como que a senhora recebeu isso, por favor. Foi uma promoção por merecimento, a Constituição prevê essa hipótese de promoção por merecimento, e o tribunal faz uma análise nossa, foi um processo que demorou quase 1 ano de análise. O tribunal analisa quantas sentenças eu publiquei nos últimos 5 anos, quantos despachos, quantas decisões, qual o meu prazo médio para decidir, o meu prazo médio para arquivar um processo, quantos cursos eu fiz. Ou seja, não é uma escolha fácil e simples. Não, é uma escolha que, assim, baseada na estatística mesmo, baseada em dados numéricos. Os desembargadores que fizeram essa escolha da lista tríplice ressaltaram isso, inclusive, o fato de eles estarem praticamente engessados. Eles não podem simplesmente escolher quem eles acham que merece mais. Eles têm que fazer a escolha com base naqueles critérios estatísticos que é o próprio tribunal que apresenta, e esse processo todo demorou quase 1 ano para se formar uma lista tríplice entre os juízes que tiveram as melhores pontuações dentro dessa estatística. Estávamos eu e mais 2 colegas nessa lista tríplice. Eu consegui ficar em primeiro lugar na lista, nessa pontuação, e o presidente é quem escolhe dentre os 3, ele tem a prerrogativa de escolher um dos 3. E ele optou pela escolha de quem estava no primeiro lugar, acho que até em respeito à escolha do tribunal, né? Se o tribunal faz toda essa análise e chegou à conclusão de que a lista tinha o primeiro, segundo e terceiro lugar, o primeiro lugar foi respeitado pelo presidente da República. É isso, minha gente. Eu quero mais uma vez agradecer muito a sua companhia aqui conosco. Antes da gente ir embora, se inscreve no nosso canal, tá? Dá um like, aciona ali o sininho para que toda vez que tiver um novo assunto, uma nova entrevista, você já possa ser informado e vir aqui fazer companhia pra gente, porque a gente gosta. Fica ligadinho no nosso site também, para que você fique sempre muito bem informado. A qualquer momento, você já sabe, a gente volta com um novo entrevistado. Portanto, até qualquer hora. Titânia Telecom mudou de nome, mas continua bem pertinho de você. Agora, pode chamar a gente de amigo. Acesse sejaamigo.com.br e conheça os planos. Amigo, viva conexões reais.